Na tradicional live das quintas-feiras do presidente Jair Bolsonaro, o destaque foi o BNDES e os contratos firmados pelo banco durante a gestão petista. Informação de Brasília com Yasmin Costa. O tema da live presidencial foi o BNDES. O presidente Jair Bolsonaro usou a transmissão semanal para tratar do mau uso do dinheiro público no banco durante os governos petistas. Ao lado de Gustavo Montezano, presidente do BNDES, Bolsonaro afirmou que países beneficiados pelo PT deram calote no banco. Angola, Argentina, Cuba, Equador, Venezuela. Que tipo de obras? Por exemplo, hidrelétricas. Nós tivemos uma crise hídrica no passado. Temos problema de energia elétrica. Poderiam ser feitas essas obras no Brasil, mas foi feito fora do Brasil. Projetos de habitação popular, linhas de transmissão de energia, aeroportos, gasodutos, irrigação e drenagem, metrô, aproximadamente do BNDES, 15 bilhões de dólares. Para a obra no exterior foi 10,5 bi de dólar aproximadamente. Isso aí tem outras operações juntas. Então, tudo bem. Então, isso dá na fase de 60 bilhões de reais. 60 bilhões de reais. O presidente do BNDES usou o caso de Cuba como exemplo. Segundo Montezano, o banco emprestou 3 bilhões e 600 milhões de reais para o governo cubano e obteve charutos como garantia. Então, assim, se Cuba não pagasse, o governo brasileiro ia lá em Cuba, ia penhorar as vendas de charuto lá em Havana para poder ressarcir o cidadão brasileiro. E além da garantia, o prazo também foi diferente do normal, a taxa foi diferente do normal. Segundo o presidente do BNDES, nos últimos governos, o Brasil emprestou cerca de 56 bilhões de reais para obras no exterior. Desse valor, a expectativa do governo brasileiro é arcar com pelo menos 5 bilhões e meio de reais em calote. O chefe do executivo falou ainda sobre uma possível volta do ex-presidente Lula à presidência. Muitos desses atores do passado vão retornar e vão voltar fazendo a mesma coisa ou até pior. Acho até que eles, se voltarem, vão voltar para nunca mais sair daqui. Então, não é um retrocesso, né? Isso é um crime que se vai fazer reconduzindo a cena do crime, um cara que comandou o país por 8 anos e depois interferiu em mais meia dúzia, que foi a presidente Dilma, né? E vai voltar a fazer a mesma coisa, afinal de contas, está no DNA do PT fazer essas besteiras aí. Na transmissão, Bolsonaro também afirmou que vai ao Rio Grande do Norte na primeira semana de fevereiro para inaugurar a última fase da transposição do Rio São Francisco. Bom, para comentar as notícias do dia nesta sexta-feira, aqui nos estúdios, Ricardo Salles, também conosco a Amanda Klein. Começa por você, Amanda. Que avaliação você faz dessa live do presidente? São notícias que já se sabiam, já eram conhecidas ou não? De que forma o presidente apresenta essas informações sobre o BNDES? Não tem nada de novo, né, Tiago? Primeiro, bom dia a você, bom dia, Adriana, bom dia ao Salles, aos nossos ouvintes, telespectadores. É só reciclando uma notícia velha, ele se elegeu com essa promessa de querer abrir a caixa preta do BNDES. Eu até retomei, fui procurar rapidamente na internet uma declaração do presidente lá no cercadinho do Alvorada, onde ele conversa com os apoiadores, do meio do ano passado, em que ele admite que não havia caixa preta do BNDES, que quando ele se elegeu, ele também pensava que havia essa possibilidade. No entanto, o banco gastou aí 48 milhões de reais fazendo uma verdadeira varredura nesses contratos. E aí ele disse o seguinte, são palavras do presidente Bolsonaro, no ano passado: não foi caixa preta, na verdade, está aberto. Eu também pensava que era caixa preta, mas está disponível no site do BNDES, todos os empréstimos feitos para outros países, ou seja, tudo às claras, feito de forma transparente. Se foram empréstimos bem ou mal feitos, isso é outra história. Agora, sempre tentando reciclar uma história, tentando assustar a população com fantasma, com a perspectiva da volta do PT ao poder. A verdade é que o governo tem assuntos muito mais urgentes e prementes que afligem a população, como o aumento da inflação, por exemplo, essa paradeira pasmaceira geral da economia que deve crescer apenas 0,3% nesse ano. É com esse pensamento que o eleitor vai votar, é pensando no preço da gasolina, no combustível, no botijão de gás, no preço dos alimentos, não é pensando em empréstimo para Venezuela, Cuba. Talvez isso faça sentido para o público das lives semanais do presidente, que é um público muito ideológico.
ideológico. Mas para o brasileiro médio, para as pessoas que estão preocupadas com problemas do dia a dia, isso não faz o menor sentido. Não é isso que vai conseguir com que o presidente Bolsonaro amplie seu eleitorado e ganhe essa eleição. Salles, foram todas notícias velhas, nada de novo. Os valores envolvidos nas possíveis fraudes são astronômicos, bilhões de reais do dinheiro do povo brasileiro. Pois bom dia a todos. Há uma questão muito importante aí, que é o seguinte: não basta só dizer o quanto foi, né? Porque, de fato, o montante é muito alto, mas ele por si só não explica justamente o modus operandi, a maneira pela qual as pessoas ligadas ao PT, faziam essas operações do BNDES. E que não eram só no BNDES, né? A gente sabe que a roubalheira do PT, e aí eu discordo da Amanda, eu acho que o brasileiro médio, que é o cidadão que trabalha, que sua camisa todo dia para sobreviver, para ensinar seus filhos valores importantes de não roubar, o primeiro deles é não roubar. Então, quem vota no 13, quem encara a foto do Barba lá na urna, digita 13 e confirma, está dizendo o seguinte: eu não ligo, pode roubar, porque é o que vai voltar a acontecer. Aconteceu em todos os 14 anos de PT no poder e voltará a acontecer. No caso específico do BNDES, o que eles faziam? Disfarçavam de operações legalizadas, operações que eram absolutamente imorais. Você colocar dinheiro lá fora para financiar obras de infraestrutura num país e deixar o Brasil sem infraestrutura é sim uma imoralidade. E mais do que isso, a roubalheira estava no seguinte: quem ia prestar o serviço lá fora das construções, da hidrelétrica, do porto de não sei aonde, eram as empreiteiras brasileiras que davam propina, ou seja, davam rebate para os petistas aqui dentro. Então não é que o contrato em si é o problema, o contrato é imoral. Mas, para além do contrato imoral, a roubalheira estava lá fora, igual a que eles faziam aqui dentro. A pessoa colocava as empreiteiras para roubar aqui dentro e põe as empreiteiras para roubar lá fora também. E eu duvido que nessas eleições, foi o que a Amanda tocou aqui na questão da eleição, e eu duvido que nessas eleições o brasileiro decente encare o Barba na urna, digite 13 e confirma. É impossível uma pessoa que tem vergonha na cara, que ensina os filhos a não roubar, que trabalha duro, aceitar que volte para o poder um grupo que está roubando. Roubou durante 16 anos ou 14 anos e deixou para o Brasil um legado de destruição das instituições públicas. Olha, quem está deixando um legado de destruição das instituições e ataques e ameaças à democracia é o governo Bolsonaro. E é isso que mostram claramente as pesquisas. Hoje, se o primeiro turno fosse hoje, o presidente Lula poderia estar praticamente eleito. Ontem, uma pesquisa IPESP divulgou que ele tem 44% das intenções de voto no primeiro turno contra 24% do presidente Bolsonaro. Uma diferença grande também no segundo turno, ele seria largamente eleito, aliás, contra qualquer outro candidato. Então, é preciso se perguntar o que o governo Bolsonaro tem feito de errado e aí fazer uma autocrítica e uma crítica decente, honesta, aberta, para que não tenha a maioria das intenções de voto. Pelo contrário, para que esteja penando agora para chegar ao segundo turno e não deixar nenhum outro candidato da terceira via que tenha eventualmente mais chance de bater o PT no segundo turno, tome o lugar do presidente Bolsonaro. Eu concordo que esse retrato, provavelmente um retrato congelado na realidade agora, vai se alterar e vai se modificar ao longo dos meses. Provavelmente essa distância, essa diferença entre Lula e Bolsonaro seja menor, mas a gente tem uma eleição altamente polarizada e a população tende a votar com o bolso, porque essas pesquisas também perguntam quais são os principais problemas, as questões que mais afligem a população brasileira, e hoje todo mundo fala em desemprego, economia, inflação. São essas questões que o presidente não consegue endereçar. Quanto tempo na live de ontem ele gastou falando sobre esses problemas, problemas reais, problemas do dia a dia, problemas do cotidiano do povo brasileiro? Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Primeiro, a culpa da economia não estar boa é da pandemia internacional e da forma pela qual governadores e prefeitos lidaram com a pandemia. Né? Foram autorizados a autonomia de decidir se iam fechar ou não. Fizeram o fecha tudo, a economia a gente vê depois, a gente está vendo agora depois o que aconteceu. Não foi graças ao presidente Bolsonaro, não. O presidente Bolsonaro fez autonomia do Banco Central, a lei de liberdade econômica, uma série de medidas em meio à pandemia, coisa que outros países não fizeram. Então, essa é uma questão que tem que ser dita. Quando o presidente mostra o que foi de roubalheira no governo do PT, é porque as pessoas, o brasileiro médio, que você citou na sua fala, sabe muito bem diferenciar um governo decente de um governo ladrão. E isso daí ele vai fazer no final do ano.